Videocast Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina Matos, aqui na CWB Comunicação. Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui com a doutora Sabina. Hoje é o nosso 10º programa. Hoje temos uma novidade para vocês. Estaremos falando sobre os direitos mais procurados no INSS. Gostaria de comunicar para vocês que nosso videocast ocorre todas as sextas, das 20 às 21 horas. Nossa rede CWB Comunicação é a maior rede da região, com mais de 900 mil seguidores, tá? Orgânicos. Eu gosto de explicar isso porque não são robôs, são pessoas de verdade. Já viram pessoa de mentira? Não, né? Mas não é aqueles robozinhos, não. São pessoas mesmo que acompanham o nosso programa através de todas as nossas páginas. E com muito profissionalismo, muita ética, muito compromisso, estamos aqui para mais uma noite onde trataremos de assuntos que são dúvida da maioria das pessoas. E INSS não é diferente, é o queridinho da vez. Para isso, eu trouxe hoje a nossa querida e sempre companheira, especialista, a doutora Sônia. Boa noite, doutora Sônia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Mais uma vez é um prazer em estar aqui com você, nesse programa, e falar sobre o tema que é o meu preferido. Depois é o inventário, lógico, mas esse é o preferido, é o INSS. Ah, então tá. Então, você que tem dúvidas sobre INSS, hoje é o dia de tirar suas dúvidas. E assim, o que a gente não conseguir responder agora, ao vivo, a gente estará respondendo inbox. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Pode mandar suas dúvidas, que depois a gente responde sim. Então, estaremos... Olha só os temas que iremos tratar hoje. Aposentadoria, benefícios por incapacidade. Vamos tratar também da pensão por morte e salário maternidade. Benefício de prestação continuada, que é o BPC-LOAS, muito conhecido, e falaremos também sobre a questão do planejamento previdenciário, tá? Então, é muito importante que vocês fiquem conosco, acompanhem e compartilhem essa rede, compartilhem esse link, tá? Por quê? Porque através da comunicação, do compartilhamento, nós vamos fazer com que mais pessoas tenham acesso à informação. E vocês sabem, você precisa ter a informação para você buscar o seu direito, porque senão morre no meio do caminho, tá? Aí você tem direito a um benefício, que você tem direito a uma pensão e vai perdendo aí as oportunidades. Mas vamos já sem muitas palavras, né, doutora? Vamos lá, então, contextualizar hoje um pouco, de forma bem leve, bem simpática, essa questão da aposentadoria, né, para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre isso. Então, nós vamos falar de um dos direitos mais procurados do INSS e como, né, o planejamento previdenciário pode mudar a vida da pessoa, né? Além disso, também, uma curiosidade sobre a questão da aposentadoria no Brasil. Então, vamos começar sobre a queridíssima aposentadoria, doutora? Não é a queridíssima, é a tão sonhada aposentadoria de todos, né? Tão sonhada. É o sonho de todo brasileiro. É a aposentadoria e antes da idade, né? Antes de chegar ali nos 60. Mas, infelizmente, não dá. Porque tem reforma, tem situações, casos específicos, né? Que são os segurados especiais. Mas a regra geral, que é para todos nós, homem 65, mulher 62, 15 anos de contribuição. Então, depois da reforma, é obrigatório tudo isso, esses requisitos. Tá certo, tá certo. Hoje em dia está mais difícil a aposentadoria do que... Depois dessa reforma ficou mais difícil, não ficou, doutora? Olha, em relação a
alguns requisitos, né, de tempo, de contribuição, a idade, sim, são mais complicados, principalmente para o segurado especial. Ele é o segurado especial que eu falo, é o professor. Para ele teve a mudança na regra, que foi bem significativa. Também o tempo de contribuição aí desses 15 anos obrigatório para muita gente também, né? Então, são requisitos que, às vezes, a gente tenta explicar para o cliente que é obrigatório, né? E, às vezes, antigamente, não. Mas, hoje, é obrigatório. Uma curiosidade do pessoal, né? Deu meu tempo certinho. Eu preciso procurar um advogado ou eu posso ir diretamente ao INSS? Muita atenção. Pode não, deve procurar um advogado. Por quê? Deu seu tempo, mas às vezes não deu a idade. Deu a idade, mas não deu o tempo de contribuição. É o que acontece muito. Ou, às vezes, a pessoa faz algum pedido e vem negado, e aí não consegue fazer o pedido correto pelo meu INSS, que são os canais, né? O Gov e o meu INSS. Inclusive, tem que estar atualizado sempre com a senha atual, porque hoje o Gov é o que está movimentando a vida financeira e social de todo mundo. Todos os programas são por ali do governo, inclusive federal e tudo mais. O que acontece? O advogado especialista, ele vai saber te orientar, fazer o planejamento e te dar uma previsão de valores, né? Porque às vezes a pessoa tem ali e ela, quando vai automático ali na simulação do meu INSS, e a simulação, ela te dá um valor, mas às vezes você tem ali um CNIS que não está regulamentado, não está ali registrado no INSS, que você poderia aumentar o teu valor de aposentadoria. Pode ter falha, então, dentro do próprio sistema Sim. do INSS. Daí a importância de procurar um especialista. Um especialista, fazer o planejamento, porque o planejamento ele vai te dar a previsão de tempo e a previsão de salário. Tá? É importantíssimo. Compreendi. E não necessariamente um advogado, pode ser somente um especialista em previdenciário. Pode sim. Especialista, advogados, todos nós estamos sempre ali. Mas é mais adequado. Sim, perfeito. Não, perfeito. Porque no ramo do direito, o que acontece? Tem várias especializações. Sim. Né? Então, o especialista ele vai saber te orientar muito melhor. Ah, tá certo. Não, perfeito. Perfeito mesmo. Ó, sabe aquele seu amigo que está contando com os dias para se aposentar? Pois é. Olha só a dica. Fica de olho nas regras, tá bom? E a dica também é para manter o CNIS, que foi o que a doutora falou, que é dentro do sistema gov.br atualizado, porque é nele que o INSS olha todo o seu histórico de contribuições. De repente, tem alguma contribuição que não foi lançada, isso pode ser erro de sistema, e aí o que vai acontecer a hora que você vai aposentar, de repente, o valor ia ser 2 salários mínimos, vai para 1 salário mínimo e meio, aí você fala, um mês só, tudo bem, mas é para o resto da vida. E você sabe que conforme vai chegando a idade, o que acontece? Nossos gastos são maiores, né? Sim. Nossos custos são maiores. E um detalhe importante, os advogados eles têm um canal de fazer pedidos pelo INSS, né? E essa atualização do CNIS é importante fazer por esse canal, porque ela te dá... Quando você faz por esse canal, o próprio sistema, o atendente lá do INSS, já faz todas as solicitações que precisa de documentação, tudo. Então, você tendo acesso no sistema, assim, fica bem mais fácil e bem mais rápido também. Apesar que a atualização de CNIS é demorado, precisamos de bastante... Aquele carnezinho antigo que todo mundo contribuía, precisa, se você tem aí contribuição, guarda direitinho, porque na época certa vai precisar, se tiver algum problema tem que guardar dentro do aqueles CNIS. carnês todos, Tem doutora? que guardar.
Tem que guardar bem bonitinho. Você sabe que eu já peguei pastas enormes desses carnês. Direto. Porque a gente vai conferindo um a um. Sim, confere um por um dentro do CNIS, que está dentro do sistema do INSS. A falha, se a gente pega ali a falha, não tem essa contribuição, mas eu tenho aqui, eu abro o chamado e eu tenho que comprovar com esse documento digitalizado, tá? O que acontece? O sistema do INSS, ele passou por uma atualização. Então, geralmente, essa atualização, alguns dados se perdem. Inclusive, se questiona muito, porque antigamente a carteira de trabalho não era digital. Então, ela queria a física, né? Então, às vezes, a pessoa separou, a mulher colocou fogo, existem vários casos assim. Perdeu, roubaram, isso e aquilo, são N histórias. E o que acontece? Hoje, com a carteira digital, você tem como comprovar mais rápido, mas tem também o problema. Você comprovou com a carteira digital, está faltando ainda contribuição, empresas que ainda não estão lá no registro, aí você tem que ou ir na empresa, pegar uma declaração, ou com a carteira física, fazer a comprovação. Ah, perfeito. Ou não tem o recolhimento pelo MEI, pelo individual, pelo facultativo, ali no carnezinho, você tem um carnezinho físico, papel, né? E você consegue fazer essa comprovação. Ah, tá certo. Não é tão simples, por isso que precisa sempre de um especialista. Então, essa aposentadoria aí, gente, olha, quando a gente acha que está chegando, ela está indo embora e nunca chega e aumenta, mas é o sonho de todos, né? Sonho. É um grande sonho. Então, ficar de olho. Olha as dicas que a gente está passando para vocês hoje, agora no nosso programa Direito Sem Dúvida, passando para vocês o seguinte, a importância do cadastro atualizado. Então, precisa sempre ficar atento. Se você, de repente, tem alguma dificuldade com essa questão de ter acesso ao gov.br, peça orientação para alguém da tua família ou procure um especialista, um advogado da sua confiança para estar te auxiliando isso. E o próprio INSS também orienta, não é, doutora? Orienta, o pessoal da Receita Federal também orienta. Os bancos não têm tanto acesso, mas o pessoal da Receita Federal, INSS, todo mundo... Apesar que hoje, doutora, infelizmente, está ficando tudo digital. Então, agência... né? Felizmente e infelizmente. Agências do INSS em algumas cidades não têm. Olha só. Não têm o acesso, tá? Então, hoje é tudo remoto. É, tudo remoto. Então, tem alguns modos, alguns meios para que atualize a senha do Gov. Tá certo. Pelas nossas redes sociais aqui, eu falei para vocês, Facebook, Instagram, YouTube, nós iremos responder inbox para vocês, tá bom? Doutora, vamos para o nosso próximo. Além da aposentadoria, falaremos também hoje sobre a questão dos benefícios por incapacidade, o auxílio doença e o auxílio acidente. E a dica que eu tenho é que a pessoa ela deve guardar os laudos e todos os documentos. É isso mesmo, doutora? Todos os laudos têm que ser atualizados, passado o segurado passa pelo médico, pega um laudo atualizado. Está até rolando hoje na Globo uma reportagem de um perito que não fez alguma coisa lá com um médico, que não deu veracidade no laudo que ele... Mas, geralmente, isso não acontece, tá? Na verdade, o que acontece, infelizmente, é que alguns peritos têm meta também. O INSS existe meta também. Mas um laudo bem feito, com todos os critérios, com todos os detalhes, passa. Então, o perito não tem como negar. Negou, vamos para a instância administrativa. Continua. A instância administrativa, hoje, ainda é a melhor via INSS. Mas não deu, vai para a judicial. Tá? Que aí a justiça ela determina tudo isso. Tá certo. Importante no laudo, mais importante de tudo,
ter escrito uma palavrinha mágica, a incapacidade para laborar, para trabalhar. Isso tem que constar em todos os laudos quando vai passar pelo perito do INSS. E tem o CID também, né? Que é Sim, o código o da CID doença, é. assinatura do médico. E o que acontece, gente? Às vezes você, vamos supor, você agendou lá com o INSS, vai fazer a perícia. Você vai levar a documentação, aí está faltando a assinatura do médico no laudo. Vai ser negado. Na tá faltando consulta, a data. já tem que passar e verificar tudo isso. Rasuras. Não pode. Então, são alguns cuidados pequenininhos que você ficando atento, e por isso que a gente dá essas dicas aqui no nosso Direito Sem Dúvida, que é para você não ter o benefício negado. O receituário que o médico vai estar escrevendo lá, prescrevendo da situação toda, do caso, ele tem que estar também escrito, bem legível, né? Sim, porque fala sim. assim, essas dicas são bobagem. Não são. Chega lá na hora, toma um não, e aí que a pessoa vai falar, mas podia ter feito. Não, faz, é o que eu falo, né? Faz do jeito que eu estou falando. Não, e você sabe algo que eu vou falar, e até para os nossos seguidores, assim, porque às vezes o perito, vocês sabem como é, tá, gente? Cada profissional é um profissional. Vai ter perito que vai te atender e vai falar assim, olha, o seu exame não, o seu laudo está faltando o carimbo do médico. Às vezes tem assinatura e não tem um carimbo, ou tem assinatura e não tem um carimbo. Estou dando um exemplo. Ele não vai falar para você, olha, é isso que está faltando. Ele vai indeferir. Aí depois, quando você entra no site do INSS, que você vai acompanhar se for deferido ou não, está indeferido, só que você não sabe nem por quê. Aí você vai descobrir por quê. Por quê? Aí vai estar lá. Aí depois disso, aí você já perdeu tempo. E são de 10 a 15 dias, a depender da exigência. E aí você termina perdendo. Aí é arquivado, você tem que fazer outro. Aí começa tudo do zero. Veio o indeferimento da perícia, ali no indeferimento ele tem que qualificar todos os motivos, né? Então, são códigos que a gente analisa um por um. Então, esse exemplo é um dos motivos que o perito realmente nega, e o benefício até sair, voltar, fazer a parte administrativa, passar por outra perícia, complicado. E aí você fica com suspensão do Não, você perde o benefício, perde o benefício. O perito deu negativo, perdeu o benefício. Tá. Você vai Olha receber aquilo lá proporcional até a data da perícia. Acabou. Aí tem que entrar com recurso, ver se vai conseguir receber o retroativo. Isso, não é isso? É isso mesmo. Gente, olha só, essa questão dos benefícios por auxílio-doença, auxílio-acidente, tem sua importância. Assim, ninguém quer precisar, tá? Mas todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Então, na hora que precisar, você precisa, então precisa conhecer o que é auxílio-doença, o que é o auxílio-acidente. O doença é para quem fica temporariamente incapaz de trabalhar, e o auxílio-acidente é para quando a pessoa sofre uma redução permanente dessa capacidade de trabalho, que foi o que a doutora explicou aqui, tá? É como se você tivesse um seguro, né? Você espera que não vai usar, mas é bom saber que ele existe. Sim. Daí a importância da contribuição no INSS. Por isso que é chamado segurado. Isso. E daí fica a dica aqui do Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina. Guarde seus laudos médicos, guarde seus suas receitas médicas, os documentos, os principais exames, porque você não precisa, você também não vai levar lá para o INSS somente o laudo atual. Você tem que levar o laudo anterior, porque tem toda uma sequência. Para você chegar, de repente, até numa aposentadoria ou coisas do tipo, depois do auxílio, na sequência, vai a aposentadoria, a depender da situação, você vai ter que ter todo esse registro. E tem pessoas que, às vezes, desprezam, né? E é muito importante, você tem que ter o documento. Como você vai comprovar? Se você não tem prova, você não tem fato. Isso está dentro do direito e está dentro do INSS também, para estar comprovando essa questão das suas garantias. E isso vai fazer
vai fazer, no caso, a diferença na hora de você solicitar esse benefício para você. Porque se está faltando documento, vai ser negado. Se está negado, você não vai receber. Se você não vai receber, você vai ficar sem dinheiro. E aí você vai passar necessidade por algo que, de repente, aqui no nosso programa ou em outros, a gente termina explicando aí os cuidados que você tem que ter. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Isso mesmo. Olha só, lembrando aqui, vou falar, eu sempre gosto de falar que a nossa CWB Comunicação, Direito Sem Dúvida, todas as sextas-feiras, das 20 às 21, com a doutora Sabina. Às quartas-feiras nós temos a programação com o Renato, também às 20 horas, às 21. E às quintas-feiras nós temos o diálogo com o Sander Ascencio. Lembrando aqui dos nossos patrocinadores, que a gente não pode esquecer deles. Então nós temos aí o Forno Paulista, que sempre traz para a gente aí delícias, né? Pão de queijo, bolinho. Você mais gosta, doutora? Eu gosto do pão de queijo. Adoro pão de queijo, eu também. E o quibe também eu gosto. Eu gosto dos churros, adoro churros. Agora, falando em churros, eu adoro doce. Eu adoro doce, eu adoro sorvete. Eu adoro sorvete, eu adoro que rap sorvete, tá? Melhor sorvete que nós temos aí na região, aquele ninho trufado, é maravilhoso. Hoje nós não estamos degustando, mas estamos aqui com vontade do ninho trufado. Mas fica para a próxima. Temos a Ciabi também, né? A Ciabi, que é nossa terra, nossa gente, é da nossa terra, é da nossa gente, que também é um dos nossos patrocinadores. Aí a Kirrep aí passando para nós mais uma vez. E nós temos também a Cimap. Além disso, temos o Mega Serviços Soluções Imobiliárias também. E agora nós vamos para um pequeno intervalo. Receba nossas boas-vindas. Somos da Mega Serviços Imobiliários, especialista na compra, locação e venda de imóveis. Prestamos assessoria necessária à realização de uma transação segura e tranquila, com acompanhamento jurídico e operacional de qualidade. Possuímos profissionais capacitados e diferenciados para uma total eficiência e garantia nas intermediações imobiliárias. Teremos o maior prazer em realizar seus sonhos. Mega Serviços Imobiliários, 100% digital. Entre em contato com nossa central de atendimento, 17 99125 8557. Mega Serviços, sempre junto com você. Março é o mês de homenagem às mulheres. Receba nossas boas-vindas. Somos da Mega Serviços. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Cowork Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando. Março é o mês de homenagem às mulheres. A mulher é uma das mais belas criações de Deus. Sem elas não seria possível o ciclo da vida e por isso merecem todo respeito e carinho. Compre os presentes para as mulheres da sua família e do seu ciclo de amizade no comércio de Bebedouro. As ofertas estão lindas e sensacionais. Essa é uma homenagem da diretoria da Ciabi e de todos os seus associados a todas as vocês mulheres. Parabéns! Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Bebedouro. É da nossa terra, é da nossa gente. Você já parou para pensar em como anda a sua saúde emocional? Em meio à correria do dia a dia,
encontrar um momento para cuidar de si mesmo é essencial. Com as terapias integrativas, você encontra o equilíbrio que precisa. Conheça a Terapia Ágata, uma abordagem única para ressignificar suas emoções e promover um bem-estar profundo e verdadeiro. Não adie mais o seu autocuidado. Invista na sua saúde mental e descubra uma vida mais leve e consciente. Agende sua consulta. Terapeuta Renato Oliveira, contato 17 99155 3052. Seu momento delícia começa aqui, com Forno Paulista. Salgadinhos congelados, Forno Paulista. Rápido, prático, saborosos a qualquer momento. Olha como é prático, você leva ao forno por 10 minutos a 180 graus. Crocantes, quentinhos e irresistíveis. Momento delícia Forno Paulista. Encontre nas melhores lojas. Além da praticidade dos salgadinhos Forno Paulista, temos nossa linha de confeitaria. Visite nossas redes sociais. Estamos apresentando Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina Matos. Estamos voltando aqui do nosso intervalo, que foi uma delícia de gostosura, com todos os nossos patrocinadores, tá? Agora, o que nós vamos tratar com vocês, que é a questão da pensão por morte e salário maternidade. Então, nos momentos mais delicados, mais difíceis, mas nos momentos felizes também, o INSS também está sempre presente com você. Então, nós estaremos falando agora um pouquinho sobre a questão da pensão por morte e o salário maternidade. Qual é a dica para vocês? Vocês precisam saber dos seus direitos para não perder prazos. Doutora, vamos falar um pouco da questão da pensão por morte, essa questão da renda dos dependentes e do salário maternidade. Vamos falar, então, da pensão por morte. Na reforma, a pensão por morte, ela foi a mais prejudicada, né? Mas o segurado, a família do segurado tem esse direito, tá? A viúva fica com valores, é assim, é 100%, só que o valor não é 100% do salário do segurado, tá? Então, ela teve essa queda. Então, é 50% para a viúva e 10% a mais de cada cota, até chegar a 100% do valor para cada benefício. Então, na reforma de 2019, a pensão sofreu muito por esse sentido. Então, não existe mais, vamos supor, se o segurado recebia o teto, a viúva não recebe mais, recebe metade. Não tem filhos menores de 21, aí só vai receber a metade. Não tem, vai aumentando as cotas de 10%. É tipo uma pizza. Isso. Então, assim, antigamente as pessoas... Era 100%. A pessoa falecia, você entrava com o pedido desde que você cumprisse os requisitos, comprovasse que ou que tinha uma união estável, ou que era casado, que às vezes a pessoa não tem nenhum comprovante também. Como vai comprovar? Tem o INSS bastante, não vai saber, bastante, né? Então, o que acontece? Aí essa pizza era não era dividida, ela ia inteira para a pessoa. Então, o valor que a pessoa recebia em vida, o outro ia receber lá 100%. Isso. Não é isso? Aquela pessoa que ficou o viúvo. Depois dessa reforma, o que aconteceu? É 50% mais 10%. Ou seja, a pessoa recebe 60% do valor. Os outros 40% parte do princípio que não está tendo consumo, não é isso? Isso. E automaticamente ele não Porque vem. hoje as famílias, o que acontece? Vou falar o homem, né? Ele tem uma outra família com filho menor.
mas ele tem a viúva que ele convivia aqui há mais de 3 anos. 2 anos, também tem toda uma porcentagem, mas em geral, para a gente entender, né, a pensão por morte, então ali, metade para a viúva, 50%, e a cada 10% a mais para cada filho menor. Deu 21 anos, cessou, não tem o INSS, não tem aquela parte que é da pensão alimentícia, que vai até depois dos estudos. Não, deu 21 anos, cessa a pensão por morte. Ela certo. Não prorroga. Tô certo. Então mudou bastante, né? Sim, mudou. E você sabe que a gente teve cliente aí que aposentou, e depois eu questionar a gente, doutora, eu estou recebendo menos. Não, gente, a lei mudou, não é que você está recebendo menos. A lei mudou, você não recebe a pizza mais inteira. Você vai receber 50% da pizza mais 10%. Antigamente também mudou em 2018 ou 2016, se eu não me engano. Antes era vitalícia, hoje não. Hoje tem um período, vamos supor, menos de 22 anos, a pessoa recebe um período só de pensão. No caso, entre 40 e 44 anos, a pessoa recebe 20 anos. De 45 para frente, aí já é vitalício. Para baixo, aí nós temos regras de quantidade, de prazo, de tempo de duração da pensão por morte. Porque às vezes a pessoa ficava jovem, já recebia na qualidade de segurado pensão vitalício. Hoje não tem mais. Tá. Então teve essa revisão aí também, gente. Olha só que importante, né? Foi porque a gente sabe que tem pessoas que precisam, mas tem pessoas que podem trabalhar. Não Sim. É porque o outro partiu. É que a qualidade de vida, o prazo, né, que eles fazem, aquele cálculo do IBGE, foi mudando. Então, com o tempo, a mulher com 45 anos antigamente, ela não ia viver no máximo até 60 anos. Hoje não, ela vive até 80, bem, 90 aí no máximo. A gente está tudo jovem aí agora. Eu nem olho para a idade, algo que eu não olho. Eu só olho para frente. Só é número. Eu só olho para frente, O INSS participa tanto das despedidas como das coisas boas da vida. E é importante conhecer os seus direitos para não deixar nada passar. Lembrando que a nossa CWB Comunicação tem mais de 900 mil seguidores. Acompanhe nossas redes sociais. Sempre CWB Comunicação. Um abraço aí para toda a nossa região, Bebedouro, Pitangueiras, Viradouro, Monte Azul Paulista, Ribeirão e todo o nosso Brasil, né, doutora? Isso mesmo. É muito importante. Tudo bem, gente? Estão tirando a dúvida de vocês? Qualquer coisa, perguntem para nós no inbox. Pode enviar, porque gera muita dúvida mesmo. São situações, cada um tem a sua específica e dá para resolver. Agora, este benefício, gente, ele é especial, porque ele não exige contribuição. Ele é voltado para idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. É como se fosse um lembrete de previdência também, né? Que é uma proteção social e não é aposentadoria. Não é. Qual benefício é esse, doutora? BPC Loas. Muito conhecido, benefício de prestação continuada. É um benefício que o governo, igual que a doutora falou, ele não precisa de tempo de contribuição, mas é um requisito, tem vários requisitos, tá? São vários requisitos, inclusive o CAD único, aí entra o CAD único, que é um dos critérios, é a renda per capita e ter 65 anos, tanto o homem quanto a mulher. Não precisa ter contribuição, mas a idade precisa e está dentro do critério do CAD único, que são os critérios, infelizmente, é essa a palavra que a lei usa, né, o INSS,
está nos critérios de miserabilidade. É uma palavra que eu não gosto. Por quê? Porque se a pessoa com 65 anos não consegue trabalhar, ela tem uma certa deficiência, então ela está passando por necessidade. Se ela está indo ali no CRAS, na assistente social, que é onde faz o CAD único, ela está necessitada, né? Então, esse benefício é excelente, mas esse critério não é um critério muito amigável dos que são beneficiários do BPC Loas, tá? Mas é um dos critérios. Na Justiça temos o STF e o STJ, que tem entendimento já bem consolidado que esse critério não é o único a ser analisado, tá? Então, se o BPC Loas para o deficiente, que é o nosso caso que eu te contei lá, das 2 crianças que Sim. são deficientes, já nasceram com a deficiência, elas têm o direito. Então, na via administrativa, se esgotou. Então, agora a gente vai para a via judicial. É, porque tem a questão da renda per capita, né? Sim, mas a renda per capita é o que eu falei, já é um entendimento consolidado. Sim. Ela é um dos critérios. Que é a por cabeça, gente, per capita por cabeça. Por cabeça, é um quarto, Um né? quarto do salário mínimo, que daria aí R$400 reais hoje. R$400 mais ou menos. É. Mas qual família que... É muito difícil, gente, mas infelizmente... Tem família que vive de um salário. Mas é muito difícil. Agora, se você... quando tem uma deficiência, Sim. o idoso precisa de remédio, uma alimentação melhor. Então, assim, tem um lado bom, que é o benefício, mas esses critérios, eles judiam um pouco na análise. Então, aí no caso, vamos supor, você fez o CAD único, só dando um exemplo, mas a sua renda per capita é acima de R$400 reais na família. Então, vamos supor, lá na família, o salário geral da família, no total, R$2.000, a per capita ficou R$402, um exemplo. Você já não teria o direito ao benefício. Não tem. Só que o que você tem que fazer? Aí é a ação judicial para você comprovar que esse valor da per capita não contempla os gastos que você tem com a parte dos medicamentos, dos insumos, de todo o tratamento. Porque o né? SUS, ele não fornece toda a medicação, né? Sem contar todo a demora, né? A isso. demora. Não fornece, infelizmente, e os idosos e as crianças com deficiência, elas necessitam desse auxílio. Você sabe que não está dentro do tema, não, mas é recorrente também. E é importante a gente estar trazendo, a gente já trouxe isso no Direito Sem Dúvida, que é a questão de um adicional de 25% para quem é segurado do INSS, a aposentadoria por tempo de contribuição, de um plus de 25% na pensão. Isso, gente, olha, ajuda muita gente, né, até doutora? por incapacidade também. Comprovado, eles têm que... Também, olha só. Fazer... juntar ali os 25%. Isso. E, não precisa ser judicial, tá? Não. O próprio INSS reconhece, para isso você precisa procurar um especialista em direito previdenciário, tá? Porque ele vai estar te informando tudo como você pode fazer. Porque realmente, fraldas, remédios, insumos, tudo que precisa. Alimentação. É tudo mais caro. Tudo. E aí, realmente, o salário mínimo não dá. Não dá, a pessoa vai passar necessidade, não tem condições. Então, se pode ter esse plus também, aí dos 25%, é muito bom. Agora, o BPC Loas, é conhecido como Loas, ele não tem 13º, é isso, doutora? Não tem 13º, não é uma aposentadoria, ela não consegue fazer empréstimo consignado, não consegue N coisas, né? Mas é um benefício que tem 12 parcelas aí, né? Você não fica, você só não vai ter o seu 13º,
igual um aposentado, mas você tem os 12 meses aí de garantia de benefício. E é importante falar também, aqui no Direito Sem Dúvida, a gente gosta de esclarecer bem as dúvidas de vocês, que é o seguinte, a pessoa faleceu, cessou, não Sim. vai passar para outra igual a aposentadoria, tá bom? Porque é benefício, é diferente. É diferente, não é isso. Mas a pessoa faleceu, tem lá um salário que caiu referente ao mês que ela estava viva. Ele tem direito de sacar esse benefício através de inventário e de alvará. Tá? Ah, tá. Tem, mas não tem a prorrogação do benefício. É porque às vezes a pessoa, ela acha que ela tem o direito só porque o parente tinha. Não tem. Tá? É diferente de aposentadoria. Então, para deixar isso bem claro, aqui no nosso Direito Sem Dúvida, para não pairar dúvidas, doutora. Mais que uma pessoa com benefício LOAS dentro da família, pode também, tá? A análise, tem que ser caso a caso. Cada um tem um perfil, tem as características, os requisitos. Mas pode sim, em geral, em termos gerais, tá? Tá joia. Então, só para lembrar vocês, esse benefício, ele é especial porque ele não exige contribuição. Ele é voltado para o idoso acima de 65 anos ou para as pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. É como se fosse um lembrete de que previdência também é proteção social. Não apenas na aposentadoria, mas em relação à questão dos benefícios também. É um benefício que garante, além de tudo, a dignidade para quem mais precisa, num momento tão difícil. Isso mesmo. Tá? Então é isso sobre BCP LOAS. Qualquer coisa, dúvida, só é entrar no nosso direct. Vamos para o nosso próximo tema, doutora? Vamos, é o queridinho também da vez agora. Agora nós vamos falar de um tema que pouca gente fala, mas que faz toda a diferença na vida das pessoas, que é o planejamento previdenciário. Planejar o que é? Planejar é pensar no futuro, é organizar suas contribuições para garantir o melhor benefício possível. Daí a questão do planejamento. E aí, doutora, a gente vai falar um pouco de MEI, quem pode contribuir com valor reduzido, a gente vai falar um pouco dos autônomos, das simulações e é claro que a gente sempre dá uma dica, só que a dica vai ficar para o final. Então vamos lá, doutora, planejamento previdenciário. MEI já contribui com valor mínimo, tá? Então a contribuição dele no planejamento já é uma contribuição de valor mínimo do INSS. MEI tem uns requisitos também, por tempo de contribuição, por isso são vários requisitos, tá? A MEI. Tá jóia. O autônomo, facultativo individual. Facultativo, quem não gera renda. Aquela dona de casa, aquela pessoa que está lá cuidando do pai, que não tem como trabalhar, mas está cuidando do pai, pode contribuir. Um valor mínimo, mas depois tem que complementar. São questões de planejamento. Estou falando de modo geral, tá? Porque cada caso é um caso, né? O facultativo, que eu falei, e o individual. O individual, ele gera renda. Então, vamos supor, está lá o jardineiro, ele vai contribuir, então, como um contribuinte individual, porque ele gera renda, né? A doméstica já não gera. Então, está aí uma diferença de códigos, de tudo, né? Então, a gente tem os requisitos próprios para cada contribuinte. Aí, também, as simulações, que a gente tem um simulador lá do INSS, que não é 100% garantido, não é. Lá tem a questão do CNIS, lá tem a questão dos códigos de contribuição. Então, nós temos os códigos corretos de contribuição. Tem um código do individual, do facultativo, do MEI, do rural. Então, são todos esses que a gente precisa fazer esse planejamento, tudo bonitinho, para que no futuro, bem próximo, não tenha problema com a parte de aposentadoria do tão sonhado sonho queridinho de todos nós. Tá.
Tem, então, os simuladores do INSS, Sim. mas existe também muitos programas, aí muitos escritórios têm, que é a questão dos simuladores, os programas que existem aí no mercado. Então, a intenção mesmo e a orientação que o direito, sem dúvida, sempre passa para vocês, que é a importância de ter um profissional capacitado do ladinho. E são caros para manter esses sistemas, viu? Não é barato, não. O escritório tem o sistema, ele não é barato, e toda essa análise de cálculo também, de tudo, passa pelo sistema, lógico, mas é o olho do advogado que vai conferir ali um por um, o conhecimento dele que vai conferir e vai te dar uma análise certeira. Ah, tá ótimo, então. Tá ótimo. Ó, eu gosto de comparar como uma viagem. Você pode pegar até a estrada mais longa ou a mais curta. A mais longa é pagar um pouquinho mais, a mais curta é pagar um pouquinho menos, né? Depende das escolhas que você faz hoje. Se você pagar INSS um valor maior, a sua contribuição lá no final também será. Se você pagar menor... O recebimento, O recebimento seu vai ser tem mais reduzido. Tem o teto, nós temos o teto do INSS, que é o valor máximo, sim. tá? É de 8 mil e pouquinho esse ano. Sim. Então, todo ano também vai ter no reajuste, tá? Então, tem o valor mínimo, que é 140 e poucos reais, eu não estou recordando agora. E o valor máximo do teto. Ah, tá jóia. Então, cada contribuição é um tijolinho para a sua segurança lá no futuro, não é isso? Lá no futuro, isso mesmo, para você receber o seu sonho mais na frente, todo prontinho. Ai, ó. Planejar, gente, é cuidar de amanhã, hoje. Olha só. Planejar é cuidar do amanhã, hoje. Não deixa para começar a contribuir quando estiver lá no final. Não, tem que ser não agora. Resolve, eu vou começar o mês que vem. Eu vou começar o mês que vem. Nunca começa? Porque também tem que fazer o cálculo. Precisa de 15 anos de contribuição. Ah, tá. Então, por idade, para você se aposentar. Então, você precisa fazer esse planejamento para que bate a idade com o tempo de contribuição. Ah, tá jóia, 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 jóia. Vocês estão tirando a dúvida de vocês? Eu estou tirando todas as minhas dúvidas. Porque sempre quando eu venho aqui com a doutora Sônia, como ela é especialista nessa questão previdenciária, eu sugo a doutora até, tá? Porque assim, cada um tem a sua área, né? É claro que a gente também perpassa por um pouquinho de temos tudo. A previdência própria também, que são do Estado, município, às vezes tem o INSS, entre aspas, né? Em Diadema nós temos IPRED, Instituto de Previdência. Isso. Estou fazendo um trabalho lá para uma cliente da doutora também. É verdade, tá mesmo. De lá e de São Bernardo. É verdade, a então, BCD lá, a gente E fora que ela também tem a contribuição no INSS, porque pode haver também, pode ter essas duas contribuições. Para o regime próprio e para o regime do INSS. Ah, tá jóia, tá jóia, tá jóia, jóia. Olha só, INSS, Previdência Social, Aposentadoria, Auxílio-Doença, Auxílio-Acidente, Pensão por Morte, Salário Maternidade, BPC, Planejamento Previdenciário, Direitos Sociais, Segurança Futura. Falamos disso tudo hoje no nosso videocast Direito, sem dúvida, doutora. É bastante tema, cada um tem seus requisitos que exigem aí a lei, mas é importante sempre ter um planejamento e fazer todo uma análise aí para ter o direito garantido. Ô, doutora, tem um tema polêmico aí que eu gostaria, antes que a gente encerrasse o nosso videocast hoje... Todos são polêmicos, né? Não. Os requisitos são... falou do INSS, né? É polêmico. É polêmico. Ô, doutora, as pessoas falam muito dessa questão da revisão da vida toda, tá? E tempo especial, você já falou aí em relação aos servidores públicos. Mas essa revisão da vida toda, revisou e o que aconteceu? Morreu na praia. Morreu na praia. Foram processos e mais processos. Sim, infelizmente, não passou no Supremo.
Então, mas tinha até trânsito de julgado e mesmo assim... Não teve. Tá. Vários especialistas top estavam lá no dia do julgamento, professores queridíssimos que estavam lá, pessoas que estudam afinco a Previdência, mas, infelizmente, o Supremo entendeu que não era possível. Ah, tá então, certo. A revisão da vida coisa, toda. Temos uma revisão de benefício, que ela é feita até 10 anos depois que você está recebendo o benefício. Temos, sim, essa possibilidade. Então, existe essa, doutora? Existe, até 10 anos. Ela prescreve com 10 anos esse direito. Tá. Mas são os requisitos que precisam ser analisados para poder ter essa revisão. Tá. Mas aí dá para entrar no site e fazer ou precisa de um profissional? Não, precisa analisar critério por critério, tá? Ah, tá. Então, ela é feita via administrativa, sim, mas não deu certo, pode ir para judicial se os critérios, os requisitos estiverem de acordo com a lei. Ah, tá certo, tá certo. Doutora, tá perfeito, ó. Nosso bate-papo hoje, falando sobre previdência, não é só burocracia, não. É sobre histórias de vida, de proteção social e de planejamento para o futuro. Gostaria de deixar mais algum recado, doutora? Proteção social. O BPC Loas, ele é uma proteção, sim, social, é um direito do idoso, do deficiente. Então, se você não conseguiu via administrativo, via LICRAS, assistência social, procura um advogado especialista, procura um especialista, você vai ter as suas orientações. Tá? E eu amo essa parte de BPC Loas, eu gosto dessa parte social, essa parte de planejamento também, porque é gratificante a pessoa, depois de uns 2, 3 anos, voltar e ter o benefício cedido. É muito bom. É o que a gente fala, é a comida no prato, né, doutora? É a comida no prato, porque assim, faltou comida no prato, gente, é muito triste. E a gente precisa do dinheiro, né? Sim, precisa. A gente precisa ter as condições para estar mantendo isso. E aí, graças a todas as contribuições, e aí que eu digo de todos, né? Tem até pessoas que não têm como contribuir, mas que eles têm esse benefício graças à contribuição dos demais. Sim. Então, é algo assim que existe, que a gente tem que... Para a gente ter o direito, a gente tem que saber como funciona. Como não funciona, é verdade? certamente. É isso mesmo. Porque direito temos, é assegurado na Constituição. Só que, infelizmente, tem uns requisitos outro que a gente precisa analisar e exigir que seja cumprido. Tá. Considerações finais, doutora? Quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas para as pessoas. Se ficou ainda alguma dúvida, procure, pode mandar mensagem e a gente vai tentar sanar todas. A doutora está aqui praticamente todos os dias no CWB Comunicação. Nós temos também o nosso videocast, ela sempre está fazendo participação especial. Então, o nosso videocast... todas as sextas-feiras, das 20 às 21 horas, Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina. Hoje nós trouxemos essa questão tão polêmica e que todo mundo quer saber como funciona, que é a questão do INSS. É claro que você pode compartilhar a nossa live, tá? Fiquem à vontade por todas as redes sociais, pelos canais de transmissão da CWB Comunicação, tá? Outra questão, semana que vem nós teremos o prazer de receber a Simone, que é comandante da GCM. Ela estará aqui para trazer um tema de grande valia para todos nós, especialmente as mulheres, tá? Então ela trabalha diretamente nessa questão das mulheres, essa frente da questão da Lei Maria da Penha, né, que é o combate. E aí ela vai falar tudo aqui, vai contar histórias reais também, tá? Excelente programa. Excelente programa, vocês não podem perder. Excelente convidada. Excelente convidada também. Então, olha, gente, gostou do nosso conteúdo? Compartilhe com um amigo.
compartilha com a família, fica gravado, tá bom? Então vocês podem compartilhar, assistir no melhor momento. Tem dúvida, pode nos chamar pelo direct e, na dúvida, procure um advogado de sua confiança, porque o mais importante é criar uma cultura de formação e informação, onde todos possam contribuir para temas de interesse comum. Nosso videocast, todas as quintas, com a doutora Sabina, das 20 às 21, pelas plataformas digitais e redes sociais da CWB Comunicação. Aí embaixo vocês acompanham os nossos canais também, nosso YouTube, nosso e-mail e tudo mais. E para encerrar com chave de ouro, quero estar agradecendo, doutora, a sua participação. Eu que muito agradeço. Sempre bem-vinda aqui, enriquece o nosso videocast, sempre dando essa orientação de forma didática, que as pessoas conseguem compreender, porque a gente não faz um programa que é de um termo técnico de forma que a pessoa não compreenda. O programa já chama Direito Sem Dúvida. Tem dúvida? Direito Sem Dúvida, doutora Sabina. Até semana que vem. Receba nossas boas-vindas. Somos da Mega Serviços Imobiliários, especialista na compra, locação e venda de imóveis. Prestamos assessoria necessária à realização de uma transação segura e tranquila, com acompanhamento jurídico e operacional de qualidade. Possuímos profissionais capacitados e diferenciados para uma total eficiência e garantia nas intermediações imobiliárias. Teremos o maior prazer em realizar seus sonhos. Mega Serviços Imobiliários, 100% digital. Entre em contato com nossa central de atendimento, 17 99125 8557. Mega Serviços, sempre junto com você. Março é um mês de homenagem às mulheres. A mulher é uma das mais belas criações de Deus. Sem elas não seria possível o ciclo da vida e por isso merecem todo respeito e carinho. Compre os presentes para as mulheres da sua família e do seu ciclo de amizade no comércio de Bebedouro. As ofertas estão lindas e sensacionais. Essa é uma homenagem da diretoria da SIAB e de todos os seus associados a todas as vocês mulheres. Parabéns! Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Bebedouro. É da nossa terra, é da nossa gente. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Cowork Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$ 30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando. Você já parou para pensar em como anda a sua saúde emocional? Em meio à correria do dia a dia, encontrar um momento para cuidar de si mesmo é essencial. Com as terapias integrativas, você encontra o equilíbrio que precisa. Conheça a Terapia Ágata, uma abordagem única para ressignificar suas emoções e promover um bem-estar profundo e verdadeiro. Não adie mais o seu autocuidado. Invista na sua saúde mental e descubra uma vida mais leve e consciente. Agende sua consulta. Terapeuta Renato Oliveira, contato 17 99155 3052.
Seu momento delícia começa aqui, com Forno Paulista. Salgadinhos congelados Forno Paulista. Rápido, práticos, saborosos a qualquer momento. Olha como é prático, você leva ao forno por 10 minutos a 180 graus. Crocantes, quentinhos e irresistíveis. Momento delícia Forno Paulista. Encontre nas melhores lojas. Além da praticidade dos salgadinhos Forno Paulista, temos nossa linha de confeitaria. Visite nossas redes sociais. A CWB Comunicação apresentou Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina Matos.